Foi olhando para o horizonte no mar que muitos chegaram nessas terras. E nesse solo de encantos e mistérios, uma sinfonia de culturas começou a ecoar. Culturas que se entrelaçam em suas cores, línguas e crenças. Um caldeirão de identidades e singularidades que transcende o tempo e a memória de uma terra de bravos. Iremos desvendar os segredos que nos conectam às nossas raízes e detalhes da história da Bahia até a independência, através de relatos de historiadores e da emoção das pessoas que sentem ecoar a essência do 2 de julho ao longo dos séculos até os dias atuais. Essa jornada épica começa agora, onde o presente e o passado se fundem em várias vozes. Nós estamos mais ou menos no meio da costa brasileira e estamos situados em uma baía que abriga vários navios e que é considerada a segunda baía maior do mundo. O capitão Francisco Pereira Coutinho havia sido morto pelos índios tupinambás de Itaparica e os filhos não quiseram continuar a explorar a capitania. Então virou terra devoluta e passou a ser da coroa. Então era a terra da coroa. E quando a coroa resolveu criar o Estado do Brasil, pela localização geográfica no meio do litoral da América Portuguesa, eles resolveram criar aqui a capital do Estado do Brasil. Caramuru foi um náufrago. Provavelmente chegou na região do Rio Vermelho, foi encontrado pelos indígenas naquele período. Existe toda uma construção, uma narrativa meio que mítica sobre sua figura, em que se atribui que naquele momento de primeiro encontro existiu algum tipo de tensão e depois uma certa negociação entre ele e os indígenas, ao ponto que ele assumiu um posicionamento de destaque entre as relações dos indígenas e dos homens brancos. E é importante falar que esses homens brancos que estamos falando nesse momento não são necessariamente portugueses, mas pessoas que figuravam entre viajantes e exploradores no contexto do século XVI e que tinham relação no Brasil. Por exemplo, no Rio de Janeiro, tivemos a presença de franceses, tivemos a presença de holandeses, de diversos povos que começaram a ocupar essa região do litoral. Portugal, ao longo desse tempo, e Caramuru está inserido nesse processo, começa a intensificar esse processo de domínio justamente em meados do século XVI, dos anos de 1500. Caramuru, nesse processo de negociação, acaba se aproximando e vem a se casar com uma indígena, que é a futura Catarina Paraguaçu, onde inclusive eles laçam o matrimônio em Saint-Malo, na França, e que temos, portanto, a primeira documentação, o primeiro registro dessa família, entre aspas, brasileira naquele contexto. É a representação de um ideal de uma família brasileira que começa a ser construída no século XVI. Catarina é uma mulher no século XVI que teve sua relevância, sua importância, seu papel articulador. É uma indígena que passou por um processo que também está inserido nesses cenários de violência e também da imposição da ótica portuguesa no contexto da América. Tomé de Souza chega aqui para obedecer uma ordem, criar a cabeça do Brasil, a fortaleza do Salvador, punir aqueles que tinham se rebelado, ou seja, os indígenas, entre outras tantas ordens do rei de Portugal, D. João III. Então, entender esses dois personagens é perceber a complexidade do que representa essa dominação, essa invasão naquele contexto, principalmente com os povos indígenas, que não desaparecem, vão continuar presentes ao longo de toda a história do Brasil, inclusive no processo de independência do Brasil na Bahia. Os índios lutaram muito, teve chamada Guerra dos Bárbaros nos séculos XVI e XVII, para não serem conquistados e dizimados. Mas, infelizmente, arco e flecha versus arma de fogo, claro, eles perderam, não é?
E durante todos os séculos nós tivemos várias rebeliões, várias lutas sociais contra a dominação de fora. Todo momento de crise política, ele traz à tona as demandas dos grupos sociais, principalmente dos grupos sociais mais empobrecidos. E na hora que isso acontece, na hora que essas demandas aparecem, essas reivindicações por direitos aparecem, elas passam a impactar a maneira como as elites vão lidar com o seu projeto de dominação, né? Então, eu acho que a gente tem aí um momento muito rico nesse bicentenário para pensar sobre qual é o país, qual é o projeto de nação que a gente quer, qual é a ideia de liberdade que a gente tem. Liberdade pode significar, ter vários significados em contextos históricos diferentes, para grupos sociais diferentes, para indivíduos diferentes. A verdade é você poder falar aquilo que você acha que é certo. É viver, né, feliz, né, sem preocupação com o próximo, né? A liberdade é tudo, é o que a gente está precisando, viu? Para branco tudo vai, agora para os negros como eu é bem difícil, viu? Quando eu tinha 8, 10 anos, eu queria ser sócio de algum clube e não tinha condições, porque o iate não chegava na Perovaz. O Baiano de Tende não chegava na Perovaz. A Associação Atlética não chegava na Perovaz. O Cajazeira Golf Clube era em Pau da Lima, mas os moradores não usavam o Cajazeira Golf Clube. Então isso não é liberdade 100%. É uma liberdade, né? Porque não tem diferença nenhuma a pele. São todos seres humanos. Todos são iguais. O povo baiano, como aliás todo o povo brasileiro, não é só o baiano, é uma mistura dos povos originais que aqui existiam, dos europeus que aqui chegaram e dos negros que foram forçados a vir, escravizados. Eles não vieram espontaneamente, eles foram escravizados e trazidos para trabalhar. E nisso a gente foi se misturando. Nós somos, por excelência, um povo mestiço. Ninguém pode dizer que é puro índio, puro branco ou puro negro, hoje em dia, nessa terra. A gente tem mistura de tudo. E onde a gente percebe isso? Em seus festejos, em suas revoltas, na cor do baiano, na textura da pele, do cabelo, das representações culturais, dos trançados, das roupas, no caboclo, na cabocla, em todos aqueles que participaram ativamente desse processo, inclusive aqueles que ficaram visibilizados ou outros que foram invisibilizados nessa história. Então, o povo da Bahia, o povo de Salvador, do Recôncavo, do Caminho do Sertão, é marcado por esse processo de encontros, violências, desencontros e especialmente desse hibridismo que marca a nossa cultura. Nosso povo nunca foi um povo passivo, nunca aceitou a dominação, nunca aceitou que decidissem de fora os nossos destinos. É lutar com as armas contra o sistema, esperar que o sistema nos dê atenção, né? Para que a gente chegue até ele e discutir uma liberdade mais ampla. Agora não deve ter a greve. Então, os empresários e o sindicato tá aqui não que para que a coisa não vire greve, para que o povo não vá para a rua. No século XVI, o rei de Portugal toma a decisão de criar a Fortaleza do Salvador. Tomé de Sousa é escolhido como o primeiro governador-geral. Tem como missão criar essa fortaleza com um lugar privilegiado, ou seja, um sítio propício para a construção desse espaço, que vem se tornar a capital da América Portuguesa. Se pensa em criar em alguns espaços da Cidade Baixa essa nova urbe,
mas ele volta e chega aonde hoje conhecemos como centro histórico da cidade de Salvador, aquela região da Conceição da Praia, Praça Municipal e Praça Castro Alves. E ali, em uma diferença de aproximadamente 60 metros de altura, do nível do mar até a região mais alta, que ele começa a construção da Fortaleza do Salvador. O nome cristão evoca justamente essa importância que a Igreja Católica tinha naquele período. É a cidade do Cristo, é a cidade do Salvador, que ficou como capital da América Portuguesa de 1549 até 1763. Toda cidade, seguindo essa diretriz portuguesa, tinha que ter prédios para representar esse poder português, essas casas para abrigar esses portugueses, esses homens que chegavam, e também as referências católicas. A primeira igreja que é construída dentro da cidade fortificada é a Igreja da Ajuda, ainda naquele período, uma igreja jesuíta. A primeira construção religiosa que Tomé de Souza manda construir assim que ele chega naquela região é a Capela de Nossa Senhora da Conceição, diferente das igrejas que temos hoje. Conceição da Praia é um templo do século XVIII, a da Ajuda já do século XX, porque a anterior foi demolida. Então aqui tínhamos a centralidade política ao longo de todo esse tempo. Nós éramos dependentes de decisões que eram tomadas fora daqui e que não levavam em consideração os interesses locais. Era uma revolução liberal que estava acontecendo no mundo inteiro. Revoluções que queriam não mais o absolutismo real, e sim uma divisão de poderes, executivo, legislativo, judiciário, fazer uma constituição dos deveres e direitos de cada pessoa e de cada soberano. E o que aconteceu aqui? Nós tivemos a revolução dos alfaiates ou dos búzios, não é? Que eles usavam uma pulseirinha com um búzio, e aconteceu em Pernambuco, aconteceu no Rio de Janeiro, aconteceu em Minas Gerais, aconteceu em vários pontos. De modo que essas ideias, que eram chamadas de ideias francesas, porque eram ideias que vieram da Revolução Francesa, essas ideias que eram ideias liberais, o liberalismo estava presente contra o absolutismo real, que eram as formas de governo predominantes na época. Com baianos não combinam, né? Autoritários corações, né? Com baianos não combina o despotismo, com os baianos não combina o autoritarismo. Então, eu acho que é um momento em que a gente enche os pulmões para dizer: vamos lutar pela liberdade, vamos lutar pela igualdade, vamos lutar pela democracia, né? Porque isso aqui na Bahia não se cria. Eu vejo que, principalmente aqui na Bahia, nem sempre os adolescentes, que são o futuro, né? Essa geração agora, se reconhece nas lutas do próprio país, do próprio estado. Quando eu falo de Maria Quitéria, quando eu falo de Maria Filipa ou da Urânia Vanério, que lutou com outras armas, né? Que ela lutou com as armas intelectuais, com as armas da poesia, eu estou falando para essa juventude, para realmente elas se reconhecerem nessas personagens. Ou então para eles reconhecerem suas mães, em suas tias, em suas irmãs, em suas amigas. Esse adjetivo, assim, guerreira, né? Essa mulher guerreira, eu acho que está em todas nós. Desde a da baiana quitandeira, que foi pintada na década de 30, até todas as baianas que estão aqui agora, em 2023. Né? Então, eu acho que quando a gente se reconhece na história, como um pedacinho da história, quando a gente pensa, nossa, será que meu tataravô lutou? Será que minha tataravó estava ali? Esse sentido de pensar essa história de independência e a atuação dessas mulheres, Maria Quitéria de Jesus, Maria Filipa de Oliveira, Urânia Vanério, Joana Angélica e tantas outras que nós ainda não sabemos os nomes, pode nos servir para a gente pensar, essas mulheres não se sujeitaram, por que eu vou me sujeitar? Essas mulheres seguiram os seus corações, seguiram o curso das suas vidas, mesmo em uma época dizendo que não. Essas mulheres ousaram fazer política, porque isso é fazer política. Ousaram ter voz, adentraram um espaço que lhes era vetado e usaram muito bem. Pobre, preto, branco, índios, as pessoas, todos, inclusive os índios, tiveram uma grande parcela nessa luta pela independência do país. Meus bisnetos vão ser livres. O neto ainda vai pagar. Mas os bisnetos já vai vir com outra glória.
Neste solo sagrado, onde os ventos do Atlântico beijam as areias douradas, nasceu uma nação fruto da mistura de povos, africanos, portugueses, indígenas, cada um deixando sua marca nessa trama complexa e fascinante, que é a história da Bahia. Aqui, nas águas agitadas do Oceano Atlântico, se encontravam os destinos do mundo. O Porto de Salvador se tornou uma das principais portas de entrada e saída das riquezas que circulavam pelos mares. Ao nos aprofundarmos nas raízes de Salvador, compreendemos por que essa cidade era um centro de tamanha relevância no século XVIII. Aqui, os sonhos e anseios de liberdade começaram a ganhar força, preparando o terreno para um movimento transformador, a luta pela independência do Brasil na Bahia. Naveguemos então nessa viagem, compartilhando as histórias e os caminhos do 2 de julho. A importância de Salvador, desde o século XVI passando ao século XIX, era tão grande que ela foi invadida. Os holandeses estiveram aqui no século XVII. Bahia e Pernambuco eram os principais exportadores de açúcar naquele período. O açúcar era grande moeda, era grande riqueza. Esse comércio das navegações saindo da América, cruzando o Atlântico, indo para a Europa, moldavam um pensamento econômico naquele período. O mar ditava os caminhos do desenvolvimento naquele contexto. Os holandeses tentaram conquistar a Bahia. Chegaram aqui em 1624, mas os baianos se uniram e um ano depois eles foram expulsos da Bahia. Isso criou um mito muito grande entre o povo baiano, o sentimento de pertencimento da terra. Isso foi importante porque era sempre ressaltado. Nós expulsamos os holandeses que chegaram no Brasil. Em Pernambuco, os holandeses permaneceram 24 anos. No final do século XVIII, tivemos diversas revoltas, inclusive a revolta dos alfaiates, dos búzios, onde os 4 condenados, enforcados e depois esquartejados foram os negros, representantes das camadas menos abastadas. Ou seja, temos um recorte muito claro dessa questão política e dessa questão de punição no século XVIII, que não é apenas exclusiva desse período. Suas partes, os corpos, foram espalhados pela cidade, nas praças públicas, em prédios de destaque, para servir de exemplo para que isso nunca mais voltasse a acontecer. Isso fica na memória das pessoas. Uma informação, um acontecimento como esse não desaparece. Ele é lembrado, ele é repercutido e mesmo na época onde não tínhamos as facilidades tecnológicas que temos hoje, as pessoas, através de sua oralidade, falam, perpetuam ideias. É possível ter um mundo sem preconceito? É possível, né? Só depende de nós. Eu acredito que não. Porque são séculos, são anos e anos e novas gerações, novos pensamentos e até agora não mudou, muda muito pouco, né? O que é que a gente poderia fazer para acabar com isso? Ser mais humilde, respeitar mais o próximo, educação de qualidade, gratuita. É respeito acima de tudo, acho que é a partir dali que o mundo talvez venha melhorar mais um pouquinho. Ensinarmos, né, a nossos filhos, nossos netos, o amor. Porque só o amor é que constrói, né? A gente percebe o cenário de interesses, de continuidade de privilégios, de uma realidade política e do medo de que voltássemos a uma condição inferior daquilo que tinha se conquistado naquele momento. Quando Napoleão foi derrotado, os reis absolutistas da Europa se reuniram em Viena para ver como é que ia ficar a nova situação, porque Napoleão havia destronado muitos
reis e tinha colocado pessoas suas no lugar. O Dom João, que era príncipe regente, decidiu, com auxílio dos ingleses e orientado também pelos ingleses e proteção de navios ingleses, ele decidiu mudar a capital do reino para o Brasil, que era, diga-se de passagem, a província ultramarina maior, mais rica, mais importante, que dava mais recursos para Portugal. Havia muitos portugueses aqui que queriam continuar obedecendo ao reino de Portugal. Aqui na Bahia tinha uma comunidade portuguesa muito grande de comerciantes. A riqueza da Bahia estava na mão desses comerciantes portugueses e a outra parte estava na mão dos senhores de engenho. Onde houve esse grupo de portugueses que queriam continuar obedecendo a Portugal, é que os nativos locais brigaram contra esses portugueses para expulsá-los. Que foi isso que foi o nosso 2 de julho, que foi o 25 de julho do Maranhão, que foi o 4 de agosto de Belém. Na Bahia, a independência foi diferenciada do resto do Brasil. Enquanto em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Sudeste, o processo de independência foi muito acomodação das elites, havia um certo interesse em fazer uma independência moderada do Brasil, como o próprio Dom Pedro I falou em cartas e em comunicados aos baianos. Ele era a favor de uma independência moderada do Brasil, lenta. A guerra aqui foi uma guerra de defesa e de conquista, conquistar a nossa terra. Isso é fundamental na composição da maneira de ser do baiano. Não é à toa que o baiano é o único povo do Brasil que festeja a independência. Nos outros estados, o que tem são paradas cívicas, a criancinha vai para a rua, agita a bandeira. Não, e aqui na Bahia é uma festa que o povo vai para a rua, o povo toma conta das coisas, o povo tem os seus símbolos, tem um caboclo que é cabocla, tem os seus heróis para cultuar, tem o seu hino para vibrar junto. Então, é o único povo que comemora a independência do Brasil. No século XVIII, a cidade vive o seu momento de grande prestígio, auge do ponto de vista econômico. Novamente lembrando, toda essa questão econômica enraizada no comércio e na escravidão. É nesse momento que o porto da cidade de Salvador desponta em alguns momentos desse mesmo período, dos anos de 1700, como o porto de maior movimentação naquele contexto. Alguns navios saíam daqui para a África, dos traficantes de escravos, carregados de fumo e cachaça. Rapadura, cachaça e fumo. Chegava na África, descarregava o fumo e a cachaça e aquela carga era trocada por escravos. A todo momento que a produção aumentava, requeria-se muito mais mão de obra. Então, isso vai inclusive delinear um perfil para Salvador e seu recôncavo, que é um perfil de cidade e de vilas com forte influência da cultura africana. Hoje, como muitos chamam Salvador de a Roma Negra, não é à toa, é porque, de fato, nós tínhamos, em média, 70%, 72%, 75% de população negra nesse período aí, tanto em Salvador quanto nas vilas e freguesias e que existiam aqui no Recôncavo. Então, a Bahia era um entreposto comercial, a Salvador era o maior porto, foi o maior porto do Atlântico Sul naquele tempo. Aqui na cidade podíamos encontrar de tudo um pouco, das porcelanas e louças que eram feitas na Europa, à China, em Macau, a objetos de África, produtos, objetos mais sofisticados, a tudo que saía da Bahia, inclusive suas madeiras, fumo, açúcar, etc., para o contexto mundial. O Porto de Salvador era importantíssimo. A América tinha um link com a cidade. E esse link com a cidade tinha um link com as Índias, tinha um link com Portugal. Então esse princípio de um mundo globalizado tocava na cidade de Salvador. Era uma cidade onde literalmente você podia encontrar desde moedas a documentos, a objetos que caracterizavam o mundo inserido na Bahia e em Portugal naquele período. Só a gente tem esse sol maravilhoso, esse calor humano. Eu me sinto muito melhor aqui do que na minha cidade, que é Natal, Rio Grande do Norte. A cor onde eu me sinto bem, o meu cabelo onde eu me sinto bem, sabe? Tudo isso faz diferença. Muito orgulho de ser baiana. Amo ser baiana, amo Salvador, amo ser metropolitana. Tenho orgulho de ser baiana. Tenho orgulho de ser baiana. Tenho orgulho de ser baiana. E negra também.
Salvador sempre foi considerado uma joia para os portugueses. Eles sempre disseram, até recentemente, que Salvador e Rio de Janeiro são as grandes joias portuguesas na América. A cidade foi feita ao modelo de Lisboa. O centro histórico nosso se parece muito com o Bairro Alto, Chiado, Rossio, essas áreas históricas de Lisboa. Essa cidade foi a primeira capital de 1549 a 1763, então você tem mais de 200 anos de capital. Nós temos uma área riquíssima no entorno de Salvador, que é o outro lado da Bahia. O outro lado da Bahia é o Recôncavo. Pensar em Salvador é fazer esse link com as cidades, com as vilas do Recôncavo da Bahia, que abasteciam a cidade com os alimentos, com os recursos que faziam o porto ser esse grande lugar de entrada, de chegadas e partidas ao longo desse período. O saveiro, símbolo icônico do recôncavo baiano, teve papel crucial na independência do Brasil na Bahia. Com suas grandes velas e habilidades dos marinheiros, essas embarcações foram essenciais no transporte de suprimentos, armamentos e informações estratégicas durante os combates. Mais do que isso, representa a criatividade de um povo que lutou com todas as ferramentas que tinha. Os antigos marinheiros, mestres saveiristas, os navegadores dos rios e dos mares, conheciam todos esses caminhos que ligavam o Recôncavo a Itaparica e a cidade do Salvador. Dominavam cada trajeto, sabiam onde ficavam os bancos de areias, entre outros caminhos que os portugueses não sabiam. E isso deu uma chance de fôlego maior e estratégica que foi utilizada pelos comandantes do Brasil naquele período. Durante os anos de 22 e 23, parte significativa de todo o abastecimento que acontecia no Recôncavo, nas vilas vizinhas, eram feitos por saveiros. Quando o Recôncavo passa a produzir em larga escala, gradativamente as vilas vão se formando. Já no final do século XVII, Cachoeira, São Francisco do Conde e nós temos ainda Jaguaripe, que se transformam em vilas. A Câmara de Salvador protesta, inclusive, por isso, que ia perder grande parte das rendas que vinham de onde? Do Recôncavo, a zona produtora. Então, essas vilas e as freguesias que compunham toda essa rede já urbana se formatando, do outro lado da Bahia, o lado de cá, que é Salvador, dá uma importância ainda maior ao seu porto e também à cidade do Salvador. Quem produzia era o Recôncavo. Muita cana-de-açúcar para o mercado externo, sobretudo europeu, que era o ouro branco na época, o açúcar, uma grande quantidade de fumo, algodão, depois café, produzia-se o couro, muitos outros gêneros eram produzidos no Recôncavo e que vinham para cá. Então, sempre havia essa relação entre Salvador e Recôncavo, de amor, inclusive, né, de muita proximidade. As festas que ocorriam lá, Salvador, sempre os barcos, saveiros, canoas se dirigindo para lá. Quando eram as festas aqui, sobretudo de Senhor do Bonfim, né, que era grande e ainda é uma grande devoção baiana, as vilas pareciam que todo mundo queria ficar no entorno daquela igreja, vinham para cá. Portanto, é uma relação que existia que engrandecia tanto Recôncavo quanto Salvador. Era esse o cenário que nós vivíamos aqui na Bahia antes das guerras de independência. Quando a gente diz assim, nós construímos, mas construímos para quê e para quem? Quando a elite se empenha de alguma forma mandando dinheiro para custear os exércitos, comprando gêneros de sobrevivência e, enfim, custeando a guerra, a elite tinha interesses mercantis, financeiros, econômicos. Queria ver os portos do Brasil abertos, a nação livre para comerciar com o mundo, para que essa elite pudesse continuar lucrando. E o povo, que também lutou, pegou em armas, deu seu sangue, sua vida. É essa história que a gente precisa contar para os nossos. A luta deve continuar, a gente tem que cobrar que o país que foi construído por nós, ele tinha que ser nosso também. Essa era a expectativa, a esperança dos nossos ancestrais. E por isso nós também temos direito a esse projeto chamado Brasil, que não mais um projeto há 200 anos, é uma nação, na qual nós temos que entrar nela como cidadãos também de primeira classe. Não pode ter um país com cidadãos de primeira, segunda, terceira classe. Cidadãos são todos iguais, como diz o próprio artigo 5º da nossa Constituição Federal. Todos nascem livres e iguais em direitos. É isso a lição que a gente tem que dar para todo mundo, de que nós construímos essa história, construímos um país e ele tem que ser de todos nós.
tanta coisa fora do normal que está difícil você dizer que existe igualdade no mundo. Só existe na Constituição Federal, só no papel. O pobre não tem direito a um médico, não tem direito a nada. Se você não tem um qualquer, você morre. Teria um salário muito baixo que não dá nem para comprar um remédio. Você acha que quem é que mais sofre? Negro, pobre, morador de rua. O travesti, né, o homossexual em si, esses eu acho que sofrem mais. O que é que está faltando para ter igualdade para todo mundo? Mais respeito, né? Mais olhares. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Quem construiu isso aqui fomos nós. Nós somos protagonistas da história. É uma pena que o 3 de julho não chegou ainda, o 8 de setembro não chegou ainda para muita gente. Ainda tem muita exclusão social. E o país que foi construído, também com a contribuição destes, não foi um país, de fato, de todos. A gente tem essa luta ainda de dividir o bolo chamado Brasil. Isso ainda perpassa a luta de outros momentos históricos que a gente precisa, enfim, trilhar com muita consciência política. A geografia da guerra, ela traz para nós a ideia de que alguém lutou, alguém derramou sangue, suor e lágrimas. E essas pessoas não estão distantes de nós, são nossos ancestrais. São os nossos bisavós, tataravós, que enfim derramaram o seu sangue, suas expectativas, suas esperanças de vida. Então isso nos linka. A força de enfrentar os inimigos numa guerra vem tanto do sonho da liberdade quanto do medo da servidão. A vila de Nossa Senhora do Rosário do Porto da Cachoeira e outras vilas e províncias, elas foram construídas nos braços dos pretos e das pretas que viveram e estavam aqui naquele momento. Então é uma importância para mim surreal, que a luta existiu e quem estava nessas trincheiras no campo de batalha foram os meus irmãos pretos e pretas escravizadas. Os livros de histórias raramente contam a participação da Bahia no processo de consolidação da independência do Brasil. Sem o 2 de julho, não haveria o Brasil do jeito que é. Os historiadores falam que é a consolidação da independência. São nessas terras que a história ganha vida. Lugares belíssimos que se transformaram em cenários marcantes, onde cada pedra carrega o peso das batalhas travadas pela busca da liberdade. Neste programa em especial, mergulharemos na Bahia em Guerra, para mostrar o palco das principais batalhas que testemunharam a consolidação da independência do Brasil aqui na Bahia. Em Cachoeira, somos conectados com a riqueza e complexidade de um período importante do nosso passado, com eventos e personagens que foram essenciais no processo da independência do Brasil na Bahia. Uma cidade que, com a força do seu povo, foi fundamental na travessia em direção à liberdade. Cachoeira teve seu protagonismo, mas a primeira vila que deu de fato um grito, e um grito bonito, foi Santo Amaro no dia 14 de junho de 1622. A ata que os santamarenses fazem
É algo impressionante. Santo Amaro, quando recebe a carta, de imediato responde. Salvador não pôde responder porque a General Madeira de Melo tomou a Câmara. As ruas que levavam até ela, era no dia 12 essa sessão, não ocorre. Santo Amaro, 2 dias depois, dia 14, faz a sessão. E mais do que dizer o seguinte, olha, nós queremos Dom Pedro como governante de um Brasil que pode estar ligado a Portugal, mas disse, nós queremos um exército próprio, nós queremos uma marinha, queremos um Ministério da Fazenda, nós queremos aqui uma universidade, nós queremos a liberdade portuária e de negócios, nós queremos a liberdade religiosa. Depois desse protagonismo, o que é que vai acontecer? As câmaras do Recôncavo vão ser inflamadas por Santo Amaro e São Francisco do Conde. As câmaras dessas vilas, né? Santo Amaro, Maragogipe, São Francisco do Conde, Cachoeira e São Félix, foram angariando apoio e construindo um caldo de cultura rebelde, né? Revolucionária. Era o tempo de revoluções, o tempo de muitas mudanças. Havia um anseio por mudanças. As famílias estão sendo expulsas de lá porque não tem condição de ficar na cidade com o tirano Madeira de Melo lá. As pessoas tinham muito medo do que pudesse acontecer. O que poderia acontecer, pergunto hoje, tanto tempo passado, isso eu digo ouvindo o que o pessoal de Itaparica diz, sobretudo as mulheres mais velhas, dizem assim, eles não iam respeitar as meninas, as mulheres da ilha de Itaparica, porque eram muitos homens do outro lado sem mulher. Então, uma guerra é um campo em que tudo se confronta, tudo se enfrenta, né? Então, vem desse sonho de liberdade e vem do medo de que as coisas piorassem ainda mais. Os portugueses eram os grandes credores. Se os credores vão embora, minhas dívidas vão com eles, né? E os portugueses é que ditavam os preços nos empórios, eles controlavam o abastecimento. Um poder muito grande, você controlar os preços no abastecimento. A democracia é o melhor jeito da gente poder falar, ser ouvidas. E sem a democracia, não temos o direito de escolhas. É importante pelo bem de nosso povo, né? Daqui da Bahia, do Brasil. É muito importante até para o nosso convívio também, né? Faz parte de tudo. A independência da Bahia, quiçá do Brasil, começou na heróica cidade da Cachoeira. Ela concedeu o título de defensor perpétuo do Brasil a Dom Pedro I. Porque foi justamente aí na Praça da Aclamação que Dom Pedro foi aclamado príncipe regente e defensor perpétuo do Brasil. E isso fez com que a ira portuguesa, mais precisamente do comandante das armas portuguesas aqui na Bahia, que era o capitão Madeira de Melo, ordenasse que o navio de guerra português viesse de Salvador e atracasse aqui no Rio Paraguaçu com o intuito de intimidar esse levante popular. O que houve no dia 25 em Cachoeira foi uma batalha, de qualquer forma. Uma canhoneira estava estacionada ali bem na frente, no Rio Paraguaçu, e bombardeando uma cidade. Isso está muito bem explicado no quadro de Antônio Parreira. Com certeza, nesse quadro, vocês podem observar o navio de guerra português atracado, atirando contra a população que se encontrava de costas para o navio, comemorando a aclamação de Dom Pedro. O príncipe Pedro está à esquerda, no meio estão tipos os mais diversificados, tem um frade, tem um padre secular, tem crianças, tem mulheres. E o nosso primeiro herói a tombar pela independência nacional e a tombar pela independência de Cachoeira também está retratado nesse quadro, que é o nosso Tambor Soledade. Ele não foi mártir como a Madre Joana Angélica, mas é herói do mesmo jeito. Deu início, assim, a epopeia, a Batalha do 25 de junho em Cachoeira, onde Cachoeira saiu vencedora, não é? E após essa nossa vitória, esse nosso triunfo, se aglutinou de novo e saímos daqui de Cachoeira, em marcha e a cavalo, perpassando por todas essas vilas do Recôncavo, em batalhas ininterruptas, até a chegada triunfal desse exército que deu início à batalha aqui do 25 de junho, na nossa querida capital Salvador, em 2 de julho de 1823, consolidando assim a independência do Brasil na Bahia. Mas aconteceram algumas batalhas de muita relevância para se vencer a guerra.
E foi entre 1822 e 1823 que muitos outros protagonistas surgiram dessa nação miscigenada. Naquele momento de conflito, se pensou em utilizar a sabedoria existente desses antigos saveiristas e mestres dos mares com os barcos que já eram utilizados na Baía de Todos os Santos a favor dos brasileiros. E aí que a gente destaca o papel de João das Botas, entre outros nomes ligados a esse exército, a esse comando das tropas naquele período, que foram peças-chave nas vitórias que aconteceram tanto no caminho do Recôncavo, como também em Itaparica. Itaparica tem uma importância inquestionável, apesar de ter sido de alguma maneira apagada, subtraída nos relatos históricos que ficaram para falar do 2 de julho. Não foi exatamente uma guerra aberta, mas uma guerra de ocupação, em que a doença assolou, em que a fome assolou. Então, controlar Itaparica envolvia diretamente controlar o fluxo marítimo. Não existiam estradas e não existiam ferrovias. Através de estudos feitos, nós conseguimos identificar 13 cidades que estiveram envolvidas com o processo de independência. Dessas 13 cidades, apenas 2 festejam em datas análogas ao 2 de julho. Nós temos o 25 de junho em Cachoeira e Itaparica, o 7 de janeiro, onde os itaparicanos festejam a bravura do seu povo, que no dia 7 de janeiro de 1823 conseguiram expulsar as tropas portuguesas do seu território. A gente está falando de uma ilha no meio da Bahia. Então, controlar essa ilha implica controlar fluxo de tropas para o fundo da Bahia, portanto, o acesso ao Recôncavo, Cachoeira especialmente, e chegando em Cachoeira, subindo o Rio Paraguaçu, ou seja, o controle do interior do estado da Bahia, hoje, na época, província da Bahia. Muito pouca gente lembra disso, mas em 10 de julho de 1822, Itaparica foi invadida. A fortaleza de São Lourenço, o seu sentinela foi morto e todos os canhões da fortaleza foram inutilizados, com a finalidade de que aquele ponto estratégico, aquele armamento não caísse na mão dos rebeldes, que aqui já falavam de liberdade. Esse primeiro momento, eu acho que Madeira de Melo, ele quis mostrar em Itaparica aquilo que aconteceria com quem ousasse se insurgir contra as cortes de Portugal. E eles quiseram fazer de Itaparica uma espécie de vitrine. Quiseram mostrar, olha, é isso que acontecerá contra quem se insurgir. Então a tomada de Itaparica, mais precisamente a expulsão dos portugueses, tem uma importância em termos de alimentação e como a tomada de um ponto fundamental do deslocamento marítimo dos saveiros, dos barcos de guerra portugueses. Naquele momento, os patriotas itaparicanos eles precisaram estrategicamente recuar. Muitos foram se juntar a esse governo paralelo que se criou em Cachoeira e de lá eles se reorganizaram e, inclusive, contrariando a ordem do governo de Cachoeira, eles decidiram retomar a ilha de Itaparica e reconquistar o território, primeiro porque defendiam o seu torrão natal, segundo porque eles compreendiam a importância estratégica que Itaparica tinha. Então, quando a gente pensa em estratégia de guerra de um período de um ano e meio, essa tomada, ela assumiu o papel de uma progressão que foi desembocada no 2 de julho. Quer dizer, sem o 7 de janeiro e sem o impedimento do desembarque dos portugueses no entorno do Forte de São Lourenço em Itaparica, não seria possível, muito provavelmente, a saída definitiva dos portugueses de Salvador. Nós temos a missão de manter viva uma história, de mostrar para o mundo que a independência do Brasil não foi um fato único que ocorreu no 7 de setembro e muito menos no 2 de julho. O 2 de julho é a soma de ações que ocorreram no interior da Bahia. Eu faço questão de destacar a participação de Itaparica no 7 de janeiro. O 2 de julho foi a consequência, foi a soma de todos esses esforços pelo ideal de liberdade. Você é repórter hoje em dia. Se você não estudasse no passado, você era repórter? Ele era cinegrafista? Não era. Então, tem que olhar para a história assim. Tem que conhecer para
ver o que foi que se passou lá atrás. Tentar fazer o nosso direito permanecer. Mais escola, mais estudo, mais curso por menores de idade, né? Tem que tratar rápido, porque senão perde a juventude toda aí, viu? Dom Pedro, quando ele proclama a independência às margens do Ipiranga, no dia 7, no dia 6 de setembro, na véspera, em Cachoeira era instalado um governo rebelde contra Salvador. É o Conselho Interino de Governo da província da Bahia, porque naquele momento Salvador estava isolada do resto da Bahia. Foi construída para ser uma cidade fortificada. Até os brasileiros tentaram tomar Salvador, mas nunca conseguiram. O que foi importante na guerra? A comida. Eles resolveram fazer o mesmo que já se tinha feito com os holandeses, quando os holandeses ocuparam aqui em 1624. Eles sitiaram a cidade, não deixaram entrar comida. Na feira do Capuame, que fica onde hoje é Dias Dávila, né, se vendia muita carne de sertão. Então, se eles conseguissem chegar até ali, eles poderiam ter ganho a guerra, quem sabe? Então, essa Estrada das Boiadas, que vai mais ou menos ali da Lapinha até perto de Candeias, houve um confronto que nada menos é do que a nossa famosa Batalha de Pirajá e Cabrito. Então, chegou gente pela praia de Itacaranha, chegou gente por trás, de onde é Lapinha, de onde hoje é o Queimadinho e tudo, e houve esse confronto terrível que vai evidenciar um outro nome muito interessante, que é o do nosso querido português Luiz Lopes, corneteiro. Reparem no quadro de Brasiliano Silva, que é posterior ao de Antônio Parreira. Luiz Lopes está descalço, com a corneta na mão, ao lado do cavalo de Lima e Silva, quer dizer, ele quis destacar o papel de Luiz Lopes. A única referência escrita que nós temos sobre Luiz Lopes é de Ladislau Santos Titara. Ele tanto é literato quanto militar. E ele escreveu dizendo que Luiz Lopes, na hora, trocou o toque. Os portugueses, quando ouviram os brasileiros dizendo cavalaria avançar e degolar, superestimaram, né, o número de combatentes do nosso lado e bateram em retirada. A importância das batalhas para a independência do Brasil aqui na Bahia é até hoje motivo de orgulho para os baianos. Vamos continuar acompanhando essa história. Seria muita ingenuidade da gente pensar que apenas Maria Quitéria, ou apenas Maria Filipa, ou apenas Dona Angélica tiveram presença, já que foi uma luta do povo, protagonizada pelo povo. Essa é a grande lição do 2 de julho. Nós somos protagonistas da história. Não vamos sucumbir! Todas as lutas que nós passamos, elas carregam as suas dores, mas também elas carregam as conquistas. A cidade é hoje o que os nossos antepassados fizeram, o que eles construíram. Então, a gente deveria se orgulhar mais dela. Se orgulhar significa preservar, significa expor, exibir e significa também criar condições para que se viva nessa cidade, né, da melhor maneira possível. Criar condições de vida para que essa população possa se orgulhar do lugar que mora. Manteremos a promessa de nossos ancestrais, jamais recuar. Não vamos sucumbir! Após as batalhas e as lutas que nos conduziram para a independência, surge um novo amanhecer, uma nova fase da nossa história. É o momento de construirmos alicerces sólidos para uma sociedade livre, justa e igualitária. É neste cenário que surge o cortejo do 2 de julho. Nas ruas de Salvador, ergue-se uma celebração cívica que une corações e mentes em um só propósito: honrar o passado, compreender o presente e moldar o futuro. É um momento de reflexão, de gratidão e de renovação de nossos compromissos com a liberdade. Vamos juntos nessa celebração única, onde as vozes do passado se misturam com os anseios do presente,
onde a festa transcende os limites do tempo e nos une como um só povo, uma só nação. O 2 de julho está vivo em nós. Afinal, a nossa história é feita de luta. Em 1824, velhos combatentes, pessoas que lutaram na guerra, decidiram que tinha que haver comemoração, tinha que fazer uma festa. Logo depois da independência, um grupo celebrando a vitória na Batalha do Pirajá resolveu comemorar a vitória sobre as tropas portuguesas e improvisou um cortejo, um desfile com uma das carroças que teriam sido tomadas, né, dos portugueses. Todo dia 30 de junho acontece na matriz de Nossa Senhora do Rosário, do Porto da Cachoeira, uma missa solene, geralmente às 7 da manhã. A pira é acesa, geralmente com os edis, né, no altar de Nossa Senhora. E daqui parte para outras cidades, a exemplo de Santo Amaro, Salbara, São Francisco do Conde, até chegar lá em Pirajá. E na tarde do 2 de julho, chegar no Largo do Campo Grande. Em 1824, você já tem, na cidade da Bahia, um cortejo com o carro do caboclo. O que nós não sabemos é quando exatamente vem a cabocla também. Qual é a iconografia nuclear que nós temos? A figura de um indígena ou de uma indígena vestida como se acreditam que os índios se vestiam. Não é? Nem todos os índios se vestem da mesma forma e alguns inclusive não se vestem, mas foi assim que foi concebido. É interessante que quando José de Alencar, através dos romances O Guarani, o Birajara e Iracema, faz uma espécie de uma epopeia do nativo como uma espécie de grande símbolo, grande ícone da brasilidade, isso já corria em cima dos carros, dos nossos cortejos. Quando o batalhão do Quebra-Ferro começa a puxar o carro da cabocla e do caboclo, que eles se movimentam assim um pouco, eu sinto que eu estou vivo, que a Bahia está viva e que com todas as diferenças, todo mundo pode ser brasileiro. Todo mundo sai nas ruas na festa do 2 de julho e precisa ver os caboclos. Ou enquanto eles passam desfilando, ou quando eles estão lá parados na Praça Municipal, ou depois quando são expostos no Campo Grande, ou na Volta dos Caboclos, que é maravilhosa também. Eu acho que fala dessa sofisticação, eu acho, cultural que é o Brasil e especialmente a Bahia. Tanto aqui quanto em Cachoeira, quanto em Taparica, você pode ter todas as outras manifestações. As fanfarras dos colégios, né? Os grupos de baiana. Quando aparece o caboclo ou a cabocla, a depender da cidade, então a festa é do caboclo e da cabocla. E todo mundo que vai ali sabe disso. Os próprios manifestantes, os próprios figurantes ficam olhando extasiados, né? Como príncipes e princesas olhando o rei e a rainha. O caboclo e a cabocla são o imperador e a imperatriz da Bahia de Todos os Santos. Construir a festa é uma forma também de demarcar parte do processo de independência, você instituir uma festividade, símbolos, heróis. Não existe nação que não tenha na sua narrativa fundante pelo menos uma grande heroína ou um grande herói. Tira o leite, sorta o gado e leve na invernada, que mamãe está em casa escorrendo a coalhada. Dê um pequeno abolho que acordou minha amada.
a história dos encorados está intimamente ligada com a dos vaqueiros, né? Esses homens foram 39 conterrâneos meus, lá de Pedrão, que saíram para lutar aqui em Cabrito, em Pirajá. Foram arregimentados nessa época aí de final de 22, né? E vieram para aqui, para esse campo, como já disse, de Cabrito e Pirajá, para lutar pela independência do Brasil na Bahia. E depois de ter saído vitorioso no dia 2, eles não voltaram imediatamente para aqui, para Pedrão. Eles continuaram lá em Salvador, fazendo a guarnição da cidade, até as coisas tudo se tranquilizar, depois que eles retornaram para a sua terra natal. Hoje, felizmente, Itaparica volta, né, à voga, e a gente deve isso muito à existência de uma personagem muito questionada pelos historiadores, a Maria Filipa de Oliveira. Muitos historiadores negam a existência dela, dizem que não há comprovação documental. Nesse sentido, ainda não se encontrou uma demonstração inequívoca da existência dela, mas eu não duvido em momento algum. Então, graças a Maria Filipa, né, que virou essa heroína que é um símbolo da resistência feminina, negra e popular, Itaparica foi chamada de novo, né, à evidência. Maria Quitéria de Jesus, ela é uma mulher que é muito recuperada hoje em dia, né? Principalmente pelas lutas, pelo advento das lutas dos movimentos feministas, né? Desde a década passada, do século passado. Então, é uma mulher que ela merece realmente ter uma atenção muito especial, ainda mais porque estamos em 2023. Então, 200 anos após essa luta de independência, em que Maria Quitéria de Jesus foi grande partícipe, grande atuante. A guerra tinha acabado. Um mês depois, ela vai para o Rio de Janeiro e ela é condecorada pelo próprio Dom Pedro de Alcântara, né, com a insígnia da Ordem Imperial do Cruzeiro. Então, era uma insígnia, era, enfim, um símbolo, né, de prestígio, de poder muito forte, muito grande. E lá ela conhece inúmeras pessoas, né, inúmeras pessoas influentes também, José Bonifácio, todo mundo, toda aquela galera que estava articulando a independência também de uma forma política entre eles, né? Também é nesse sentido que a história dela começa a ser conhecida. Foi por conta desse encontro dela no Rio de Janeiro com a grande escritora e viajante da época chamada Maria Graham. Era uma mulher inglesa que já tinha viajado por grandes partes do globo e ela simplesmente se encantou com a Maria Quitéria. Então ela estava produzindo um diário de viagem que viria a ser publicado e nesse diário de viagem ela simplesmente narrou o encontro das duas, inclusive algumas características físicas e comportamentais bem interessantes. Então ela fala que Maria Quitéria tinha os traços mais acentuados dos índios e que Maria Quitéria tinha alguns comportamentos, segundo ela, um tanto peculiares, né? Ela falou que as maneiras dela mesa não eram muito diferentes, porém ela gostava de comer peixe com farinha ao jantar em vez de pão, mas que ela era muito sóbria, mesmo fumando charuto após as refeições. São as pequenas formas também de subversão e de transgressão que ela nos apresenta. Por outro lado, a gente tem a Sora Joana Angélica, que ela vai proteger o convento. Essa aí é o martírio, não é a luta, é o martírio. Ela tentou defender o convento da Lapa, porque os soldados portugueses chegaram alegando que havia portugueses escondidos, queriam invadir, na verdade, a clausura. Ela tentou até levar o dinheiro que tinha recolhido donativos, as esmolas do convento, e levou o dinheiro para ver se satisfazia eles. Mas, na verdade, os estudos demonstram que ela deu tempo para que as noviças saíssem pelos fundos do convento e fossem para o convento das Mercês. Que ela simplesmente é acertada com golpes de baioneta na frente do convento. Eu fico imaginando como é que deve ser naquela época, sabe? O susto que foi para aquele povo ver aquilo acontecer. O assassinato de uma abadesa na frente de um convento.
Maria Quitéria, Joana Angélica, né, Maria Filipa, são as mulheres guerreiras que nos deram essa paz, essa vida que temos hoje, lutaram para que nós tivéssemos liberdade. Então são as guerreiras maravilhindas, eu não podia deixar de estar aqui homenageando, porque também meu Brasil eu amo de coração. Uma mulher que venceu 3 frentes de batalha, é uma sumidade para o mundo, comparada a Joana d'Arc na França e as grandes mulheres nesse planeta. Então me vestir de Maria Quitéria é lembrar que nós só temos que preservar o sonho da liberdade. Enaltecer o nosso inimigo é também nos enaltecer quando a gente vence o inimigo, né? E Madeira de Melo foi um homem muito honrado. A ele foram oferecidas várias vezes suborno, ele ia receber altos cargos aqui no Brasil, um soldo alto, e ele disse, não, eu estou lutando por Portugal, excelente inimigo, que nos torna mais excelentes ainda por termos derrotado. O país que foi construído ou reconstruído a partir de então era um país que continuava escravista, que continuava negando direitos a essa população negra nascida livre e liberta, não reconhecia qualquer tipo de direitos para populações indígenas. Ou seja, a estrutura, o modelo social, o modo de se pensar as cidades, as vilas e a própria Bahia, de uma forma ou de outra, mesmo com a ruptura, acabou se repetindo nas décadas seguintes. É aquela ideia de manutenção dos status e do pensamento de uma sociedade no contexto baiano que só vai passar por uma nova interpretação a partir da segunda metade do século XIX, tanto por conta das crises econômicas, as novas ideias que começam a surgir e principalmente a força, a resistência das pessoas lutando contrário a essa forma opressiva em que se mantinham as relações daquele período. O projeto Vitorioso nunca se constituiu como um projeto inclusivo. Eu acho que a gente pode agora, como país, como nação, considerar qual é de fato a ideia de igualdade, de liberdade coletiva que podemos construir. Para isso precisam ser ouvidos os setores sociais, né? 2 de julho é um ato cívico onde é se mobilizado e lutado por todas as causas justas, né? Então a enfermagem não é mais do que justo a implantação do piso salarial. Isso é educação em primeiro lugar. A criminalidade está no mundo aí porque é falta de educação. Se tiver uma educação digna, eu tenho certeza que vai ter homens honestos, mulheres honestas nesse país. Percebam o que é o desfile do 25 de junho em Cachoeira e o desfile do 2 de julho em Salvador. São os nossos caboclos, a representação mais fidedigna do nosso povo, da nossa miscigenação, e o povo na rua. Não mais com espingardas, com lanças, com foices, com flechas, mas com o poder da palavra, com o poder da sua liberdade, exigindo, desejando ter um país melhor, ter um país mais justo e igualitário. Por isso que eu considero o povo da Bahia, o povo de Cachoeira, o verdadeiro herói da independência. E o caboclo e a cabocla somos nós. O caboclo e a cabocla são o povo baiano e brasileiro. A gente vai notando que a festa resiste porque ela se atualiza, ela mantém a sua função de ser um espaço de crítica, ser um espaço de protesto, ser um lugar de resistência, ser um momento de alegria, de celebração pela independência política. Ao mesmo tempo, é uma festa em que as autoridades, as fanfarras, as autoridades militares, todas elas estão convidadas, né, a ocupar o mesmo espaço, a estar no mesmo momento, a constar do mesmo desfile. Toda boa história merece uma canção. No nosso caso, um hino, que fala do que almejamos como povo e que melhor representa os nossos anseios. Salve o nosso 2 de julho! Na
nasce o sol a 2 de julho, brilha mais que no primeiro. É sinal que neste dia até o sol é brasileiro. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Cresce, ó filho de minha alma, para a pátria defender. O Brasil já tem jurado independência ou morrer. O hino ao 2 de julho, para mim, é uma das peças mais caras e que falam mais a alma dos baianos que conhecem a sua história. Brasileiros corações. E até hoje o hino 2 de julho é tão importante que hoje é considerado o hino do estado da Bahia. A gente precisa, tirar de fato a tirania, do poder, tirar de fato a tirania que usurpa a nossa liberdade, a nossa independência de comida, de cultura, de tudo que constrói esta cidade, este recôncavo, a Bahia de Todos os Santos e a nação. Esse é o sentimento do povo, não aceitar nunca mais o despotismo, nem a tirania. Dos tiranos não será nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Com tiranos não combinam brasileiros corações.